Hoje eu vou te explicar porque essas duas sementes maravilhosas vão te ajudar no processo de emagrecimento e no ganho de massa magra. Então, se eu fosse você, eu já pegava o seu caderno, anotava a quantidade, quais são as sementes, como consumir para que você consiga ter o corpo que você deseja. Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta, e hoje eu tô aqui para te ensinar a usar essas sementes maravilhosas na sua dieta. Se você quer desinchar, se você quer desinflamar, se você quer viver sem dor, se você tem artrite reumatoide, lúpus, esgoto, endometriose, lipedema, está com excesso de peso, obesidade, tem fibromialgia e tudo isso está te prejudicando no processo de emagrecimento ou ganho de massa magra? Sério, minha amiga? Segue a Nutri. Segue a Nutri porque hoje eu vou te mostrar porque que eu coloco essas joias preciosas na dieta das minhas pacientes e os resultados são incríveis. Bem, deixa eu mostrar já então como essa aqui é de abóbora, maravilhosa. Queria comê-la, mas não vou poder porque eu estou de jejum de 6 horas entre as refeições. E essa aqui é de girassol. Opa, tô colocando aqui do lado. Bem, também queria comê-la, elas são maravilhosas. Vou ver se eu consigo fazer umas bolachinhas delas hoje. Bem, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar pra você que, assim, a gente já sabe que elas são ricas em fibras. Isso, minha amiga. Elas têm bastante fibras. Logo, se elas têm bastante fibras, elas vão te dar saciedade e fazer com que você consiga ir melhor ao banheiro. Toda vez que nós falamos de sementinhas que têm fibras ou que te auxiliam, logicamente, a ir ao banheiro, nós estamos falando aqui, ó, de sementinhas que te dão saciedade. Isso é bom demais, porque toda vez que você tem saciedade, você acaba, logicamente, não comendo tanta porcaria, ou seja, não dando tanto espaços, ou para o quê? Para ficar comendo lanchinhos fora da hora. Então, sim, aproveita, porque nós estamos falando de sementes que são ricas em fibras. São sementinhas que têm proteína de alta qualidade. O que significa, Nutri? Significa que nós temos proteínas em todos os alimentos, mas a biodisponibilidade dela, a melhor absorção, depende. Então, se nós falarmos de macadâmia, nós estamos falando de uma semente, uma oleaginosa que tem mais gordura. Castanha do Pará tem bastante proteína, mas também tem mais gordura. Agora, quando a gente fala nozes, também tem proteína, mas também tem gordura. Agora, quando a gente fala de amêndoas, não é o caso aqui hoje, mas amêndoas, quando nós falamos de girassol, quando nós falamos de semente de abóbora, nós estamos falando que na sua maior composição tem mais proteína. Então, para a formação muscular, é mais interessante ter mais proteína. Logicamente que para o processo de emagrecimento também, já que a proteína não é a forma de armazenamento de energia, ou seja, de caloria principal. Aqui armazena energia, caloria, seria mais a base de carbo e gorduras. Essa o nosso corpo acaba armazenando. Proteínas, não tanto. Só vai utilizar proteína quando você está com falta de carboidrato e, logicamente, gordura, o que é difícil ocorrer. Então, o que é muito interessante é você utilizar elas para o ganho de massa magra. Você vai gostar bastante, você vai perceber que sim, o resultado vai ser maravilhoso. Claro que as sementes, elas não têm só um tipo de fonte, elas não têm só proteína, né? Elas têm gordura também, algumas têm mais e outras têm menos. Nós sabemos que a Chan, a maravilhosa semente querida de ômega 3 é linhaça e a chia. Porém, a semente de girassol que nós estamos vendo aqui, ó, olha que linda, olha! E, vamos voltar? E a semente, tá cheia de semente de girassol. E a semente de abóbora aqui. Agora vamos voltar? Vamos ver se eu consigo voltar sem fazer tanta sujeira. Não vou assim. E a semente de abóbora são riquíssimas também em gorduras boas, ácido graxo ômega 6 e ômega 3. Então, isso é bem bacana, porque são ácidos graxos anti-inflamatórios. Parece contraintuitivo. Quando a gente fala de ácido graxo, a gente tá falando de gordura e que gordura emagrece. Mas sim, quando a gente fala de ácidos graxos bons, gorduras boas, elas te dão saciedade. E o processo de trazer saciedade te auxilia bastante no processo de emagrecimento. Então, sim, minha amiga, essas sementinhas, elas auxiliam e tem bastante ácido graxo ômega 3 e ômega 6. Então, sim, nós temos um processo de emagrecimento bem bacana quando nós utilizamos as duas.
Bem, nós sabemos também que são fontes de vitamina E. Vitamina E são maravilhosas para o nosso organismo. Isso, assim, é vital para o seu corpo, você ter proteínas que realmente te auxiliam nesse processo de proteção do seu organismo, restauração e rejuvenescimento da pele. E também auxilia muito a rejuvenescer e trocar também todo o processo celular. Vitamina E, gente, ela é um antioxidante poderoso e nós utilizamos muito no nosso dia a dia, pro nosso corpo mesmo. Além de ter minerais como zinco, potássio e fósforo. E magnésio, que estão ligados também ao fortalecimento do nosso corpo, zinco, a nossa memória, evitando assim, prevenindo assim problemas como Parkinson, Alzheimer, demência, tá? Magnésio, fósforo, vai ajudar bastante, e potássio no fortalecimento dos seus ossos, então evita também questão de osteoporose ou trabalha com a prevenção da mesma. E eu sei que você quer isso, eu sei que você quer ganho de massa magra, eu sei que você quer emagrecimento, mas eu não poderia passar por esse momento e falar, peraí, eu não vou falar isso. Não, eu vou falar, é maravilhoso. Eu tenho que te contar, sim, os benefícios dessas sementes. E também eu preciso te contar mais uma coisa que faz todo sentido. Vai ajudar muito você na construção, ou melhor, diminuir a pressão arterial, porque tem potássio. Então nós temos uma bomba chamada sódio potássio, uma bomba que a gente chama, que auxilia o funcionamento cardíaco. E logicamente, às vezes a gente tem mais sódio do que potássio. Isso dá um desequilíbrio no seu corpo. Nossa, Nutri, é perigoso? É sim, tá? Então, quando você tem um equilíbrio no seu funcionamento cardíaco, é maravilhoso. Então, a gente tem que ter potássio, a gente tem que ter uma quantidade maior de potássio do que nós temos normalmente no nosso organismo. Sódio é tão fácil, tudo que você come, né, vai ali sal. E quando você vê, tá em excesso. E às vezes você não come uma fruta tão bacana como uma banana, como você deveria comer, né? Ou sementes que tenham potássio de uma forma tão bacana, ou leguminosas que tenham numa quantidade que você consiga suprir isso de forma através da sua alimentação. Então, sim, quando a gente tem essas sementinhas maravilhosas, que seriam essas sementes que vão te auxiliar na questão dos seus minerais, dando prevenção de Alzheimer, Parkinson, demência, fortalecendo seus ossos e articulações. Então, se você tem, como eu já falei no início do vídeo, artrite, artrose, se você tem fibromialgia, osteoporose, se você tem lipedema, que é o acúmulo daí de gordura, né, a mais, mas tudo bem, todo o processo vai auxiliar a circulação sanguínea. E nós agradecemos, isso é muito bom. Então já fica aí os minerais importantes do seu corpo. O que é bacana dessas sementes é que o nível glicêmico dela é baixo, ou seja, elas não são sementes calóricas. Nesse caso, você não vai ter um pico de açúcar no seu organismo. Nossa, que tanto açúcar não. Você vai ter uma quantidade equilibrada, o que para nós é muito interessante. Nós gostamos disso, tá bom? Não ter esses picos de açúcar. Quando nós temos sementes que são a mais à base de proteína, nós temos esses benefícios. Então já fica aí que é uma semente que não vai dar aquela ação de glicose louca, vai dar uma sensibilidade à insulina, auxiliar, potencializar a ação desse hormônio que identifica o açúcar no seu organismo de forma bem mais rápida, fazendo com que você não fique na fila aí de uma pessoa com resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Se você tem diabetes por causa do estilo de vida, já fica aí também dito que essas sementes auxiliam muito pessoas com diabetes, porque elas não têm calorias, ou seja, muitas calorias, elas são mais à base de proteína. Uma alimentação ideal para você. Nós temos vitamina A, que ajuda no sistema imunológico e na visão. Vitamina B1, que auxilia na formação e metabolização, tanto da questão energética, tá? Vai formar, auxiliar na síntese da energia, quanto metabolizar a mesma. Vitamina B2, que ajuda na função celular e também ajuda no metabolismo da energia. A vitamina B3, que auxilia no sistema nervoso, também ajuda bastante na questão enzimática, tá? No próprio processo digestivo, o que auxilia também na formação da coenzima Q10, que você tem. B5 também temos vitamina B5, também ajuda na formação das coenzimas, que são importantíssimas para o nosso corpo, e também auxilia nas funções energéticas, que é o metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. Nutri, mas quanto comer ao dia, né? Eu quero comer, e como misturar as duas? Normalmente é em torno de 30 gramas, isso dá 1/4 de uma xícara. Mas vamos falar em colher, medida caseira, colher de sopa, que é o mais simples de tudo e é o que a gente fala no consultório. Bem, vamos lá? Assim, ó, rasa. Normalmente
você poderia pegar 2 dessa, tá? Até coloquei, eu acho que muito, 2 dessa e 2 dessa. 2 dessa aqui, tá? Porque elas têm bastante proteína. Nesse caso, o que você faz? Se você colocar 2 colheres de sopa de cada uma, não coma no mesmo horário. Coloca 2 colheres de sopa de manhã, 2 colheres de sopa à noite, porque 4 colheres vão ser bastante ao dia. Então, você pode distribuir. Imagina que você poderia pegar 2 colheres dessa de sopa e jogar por cima, para deixar o seu alimento mais proteico, jogar por cima do seu arroz integral ou por cima da sua salada. Olha que delícia, 2 colheres de sopa. Ou você poderia pegar, dar uma torradinha nessa e jogar aí no seu iogurte do dia, na sua salada. Fala sério, só de você olhar assim, ó, você fala, já tô com água na boca, já vou comer essas sementes. Então você poderia fazer 2 colheres por dia de cada uma, tá bom? Mas se você começar a aumentar o peso, se for o caso, você tá emagrecendo, você tá tirando tudo e não tá fazendo efeito, você diminui a quantidade. Mas normalmente não são elas que aumentam. À noite, oleaginosas aumenta o peso mesmo, quando a gente come mais oleaginosas. Mas é que a gente tem uma tendência de comer nozes, castanha, macadâmia, castanha de caju à noite e não consegue ficar nas quantidades moderadas, né? Você não vê ninguém comendo essa aqui a mais, né? Semente de girassol, semente de abóbora à noite. Elas são gostosas, mas não são tão viciantes que nem as outras. Então, deixa pra comer à noite, que daí você vai emagrecer de forma mais fácil, tá bom? Fica aí a super dica. Gente, quem não pode usar, normalmente são pessoas que têm um alto teor já de fibras na dieta, então ela começa a colocar mais fibras e ela vai muito ao banheiro, então ela tem que ou substituir, não é que não posso usar, mas não vai usar tudo num dia só. Uma pessoa que também tem dificuldade em relação, vai muito ao banheiro, ou tem intestino irritável, ou tem colite, ou diverticulite, ou retocolite, o ideal é triturar e usar 1 colher de sopa no máximo ao dia, tá bom? Não exagerar nessa quantidade. Não comprar com sal, então principalmente se você for uma pessoa hipertensa, compra sem sal, tá? Pode comprar torrada, mas sem sal, não tem problema. Ela é super conservada, então normalmente são essas, e se você tem alergia, tá? Como conservá-la também? Eu conservo assim, num potinho de vidro, e é super bem, eu vou lá, torro e fica muito gostosa. E aí eu compro uma vez por mês uma quantidade dessa que dá umas 500 gramas, às vezes nem isso, porque às vezes eu compro outras sementes também, eu tenho um canto aqui de semente maravilhoso, vou mostrar pra vocês. Vem comigo que eu vou mostrar pra você, vamos fazer um tour. Gente, esse é meu cantinho, tá? Então aqui eu tenho algumas oleaginosas, aqui eu tenho mais oleaginosas e frutas secas, aqui eu fico meus suplementos, os meus sucos, então dá uma olhada. E ali na bacia tem alguns que eu comprei que eu já tenho que colocar aqui nos potes também. Então sempre tem um potinho que tá assim, ó, que eu preciso lavar vazio e esperando ser reabastecido. Eu super te aconselho ter o seu cantinho saudável, vai fazer todo sentido pra você, tá bom? Se você curte isso, se você curte esse tipo de alimentação, essa conservação e comprar assim, você pode colocar nesses potinhos aqui. Se o local que você mora é extremamente quente, coloca no freezer uma quantidade, deixa uma quantidade só separada para o uso da semana, para não estragar. Nunca deixe pegando sol, sempre o ideal é em potes de vidro, tá? A conservação é melhor, principalmente porque o pote de plástico pode passar, né, a contaminar os alimentos e o pote de vidro não. Então eu curto esses potezinhos aqui, ó. São mais simples, eu até compro às vezes picles, palmito, bem, e uso e reuso, né, reutilizo o vidro e compro as tampinhas brancas separadas. E olha como fica charmosinho, você viu meu cantinho saudável? E fala sério, eles são muito fáceis, principalmente pra mim, que sou portadora de artrite reumatoide, eu fecho só um pouquinho. Se eu fechar muito, você viu, eu tenho dificuldade em abrir. Então eu fecho uma quantidade assim, tá bom? Ótimo. Você curtiu esse vídeo? Um vídeo assim informal falando dos benefícios das sementes na sua dieta, uma dieta prática na tua vida? Bem, se você curtiu e quer saber mais, escreva aí pra mim que os seus recadinhos fazem todo sentido. Aproveita e fala pra mim se você já faz uso dessas sementes. Tá bom? Se inscreva no canal. Tem aí o se inscrever e o sininho. Principalmente, mesmo se você já for inscrita, dá uma olhada se o sininho tá ativado. Porque se você não tiver ativado o sininho, você não recebe as minhas notificações que os meus vídeos chegaram. Então vai lá e notifica, vai lá e aperta esse sininho. Por quê? Porque você vai saber de todos os vídeos novos aqui do canal. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!